Salve, salve, resenheiros e resenheiras do mais querido do Brasil e do mundo. Seja bem-vindo ao seu canal Urubu Resenha Fla. Para esse nosso bate-papo de hoje, tem muita coisa para a gente repercutir sobre o que aconteceu no final de semana, sobre o que vai acontecer aí na próxima semana. Tem polêmica sobre a possível saída do Jorge Jesus para o Benfica. Tem a polêmica da transmissão do último e do próximo jogo. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, dá aquela moral pra gente, curte, compartilha. Aqui estão as nossas redes sociais. Dá aquela moralzinha pra gente, pro caçulinha aqui dos canais do Flamengo. Dá aquela crescidinha de leve, pra gente poder continuar com essa nossa resenha daqui. Tá certo, rapaziada? Muito obrigado, forte abraço e vamos com tudo. Bom, Mengão jogou aí, disputou a semifinal, né, contra o Volta Redonda. Um jogo normal, o Flamengo dominou a partida o tempo todo. Volta Redonda praticamente deu um chute ao gol do Diego Alves, e que fez, por sinal, uma bela defesa. Mas não foi um jogo que ofereceu assim grande resistência no que diz respeito nem à parte técnica, nem à física. O Flamengo sobrou, né? Bruno Henrique mais uma vez desfilou em campo, né? O time mostrou aquela superioridade técnica nas jogadas, nos desarmes. O lance do primeiro gol, então, é emblemático. O Felipe Luiz chega ali, dá aquele pote, já rouba a bola, tenta passar a bola para o Everton Ribeiro, mas o Gabigol recua, já pega a bola, já passa de primeiro, o Bruno Henrique vai lá, dá aquela penteada na bola e guarda. Especialidade da casa, né? E o segundo gol, cara, uma troca de passes com direito ao toque de letra, enfim, uma jogada sensacional, padrão Flamengo de qualidade. Então o time brincou, mais uma vez, né? Mas o grande destaque da partida, infelizmente, não estava dentro de campo. O grande destaque da partida ficou por conta da confusão provocada entre a decisão da diretoria do Flamengo em cobrar pela partida e a torcida se revoltar, fazer protestos, desinscrições do canal do YouTube, da Flá TV, e uma série de outras coisas que rodearam ali essa decisão da diretoria, que no meu humilde entender foi bastante equivocada, no momento que a torcida precisava ser abraçada pela direção do clube. Por que eu digo que precisava? Cara, a torcida fez uma campanha linda, subiu a hashtag Eu Assisto na Flá TV, influenciadores do Flamengo bombaram nas redes sociais, todo mundo gravando junto, se uniram, toda uma sinergia acontecendo para o Flamengo se tornar o terceiro maior canal de futebol do YouTube, e por conta de uma decisão que não foi muito bem experimentada, acabou se voltando contra a audiência e contra a ambição, principalmente daqueles que querem fazer da Flá TV o grande canal de futebol do mundo. E eu sou um deles, tá? A gente já repercutiu sobre isso num outro vídeo, eu não vou retomar o tema, mas o que ficou evidente? Que até na entrevista que o presidente Rodolfo Landim concedeu, ele colocou a situação que houve um problema entre o aplicativo, a operadora de crédito que concentrava as compras, né? E muita gente tentou acessar e não conseguiu, teve muito problema, enfim. E as duas empresas já se manifestaram, tanto a empresa que ia fazer o streaming, quanto também a empresa de crédito, né, que gerenciava os pagamentos. Acabou que a história ficou como aquela do filho feio que não tem pai, né? Ninguém assumiu a culpa, todo mundo é culpado, ninguém é culpado, e quem perde é o torcedor do Flamengo. Liberar o sinal assim, há pouquíssimas horas antes de começar a partida, foi a decisão mais acertada que a diretoria tomou nesse momento, e eu espero que os próximos testes sejam melhor organizados. Tomar a decisão de e-mail antes da partida se mostrou mais que temerário,
Se mostrou uma tremenda de uma bola fora. Então fica a dica aí, diretoria do Flamengo. Vamos pensar na torcida com carinho, se é que a ambição de vocês é, além de tornar a Flá TV a maior TV de esporte do planeta, capitalizar em cima dessa decisão. Uma escolha que não é tão difícil assim, mas ainda dá tempo de multiplicar os ganhos. E a torcida, como sempre, está de parabéns. A torcida abraça o clube, a torcida abraça os jogadores, abraça as iniciativas, e mesmo com toda a polêmica que aconteceu, a galera ia ao aplicativo, colocava lá para dar o play, mas não se negava de ir lá na Flá TV no YouTube para aumentar a audiência, para aumentar a relevância. E mais uma vez o Flamengo brincou, ultrapassou de 1 milhão de pessoas assistindo simultaneamente e fez o dever de casa. Foi muito bem, a torcida do Flamengo sempre de parabéns. Para a próxima partida, ao longo do dia, ficou um debate tanto nas redes sociais quanto também nas mídias do Flamengo e também nos programas esportivos sobre a possibilidade da TV Globo transmitir o jogo por decorrência daquela liminar da juíza Bittencourt com relação à última partida, né? Tanto que Botafogo e Fluminense foram televisionados normalmente, mas no parecer dela de hoje ficou claro que, como o Flamengo não tem contrato com a TV Globo, ela não vê que há ali uma possibilidade, uma obrigatoriedade, melhor dizendo, para que haja essa transmissão. Tá? Então, a TV Globo, ciente dessa decisão, já informou, inclusive através do Globoesporte.com, que não vai transmitir a partida. Tá? E fundamentou a sua decisão no fato de não ter o contrato com o Flamengo, defendeu as suas prerrogativas e não vai fazer a transmissão. Então, eu não vou alimentar nenhum tipo de expectativa. Não, o Flamengo vai, reviravolta, não sei o quê. Meu amigo, eu já fiz a minha escolha. Eu vou lá na Flá TV, vou dar minha audiência para a Flá TV, independente de quem comprar o direito, se o Fluminense vai transmitir, se o Fluminense não vai, se a Globo vai voltar atrás, se o Flamengo vai fechar acordo com a Globo. Eu vou assistir o meu jogo na Flá TV. Eu, como muitos rubro-negros, queremos que a Flá TV de fato se consolide como a principal mídia do Flamengo. Então, independente do que for acontecer com a questão da transmissão, eu, Mauro Sérgio, vou assistir o jogo na Flá TV, tá? Desejo sucesso para quem pensa diferente. Eu acho que há um espaço democrático para a gente deliberar sobre isso. A minha audiência vai para a Flá TV. Isso é o voto vencido. Ok? Hoje também circulou na grande mídia esportiva e também nas redes sociais, nos canais do Flamengo, um debate aí sobre a iminente possível saída aí de Jorge Jesus do clube. Parece que o Benfica mandou um representante, né? E as conversas já estariam adiantadas, e segundo a mídia portuguesa, Jorge Jesus já teria dito um sim ao Benfica e aguardava que o Benfica chegasse a um entendimento com o Flamengo, e que essa decisão, se de fato for verídica, deverá ser anunciada após a decisão da Taça Rio. Na minha opinião, tá? Eu acho que o Jorge Jesus não deve sair agora. Por tudo que aconteceu no ano passado, por tudo que ele e os jogadores fizeram como pacto, como aliança, a ambição de ser campeão mundial e tudo mais, o fato dele já ter um time pronto, enquanto o Benfica promete a ele um projeto de construção de um time, de uma infraestrutura, o Flamengo já tem pronto, né? Ele já conhece cada jogador, ele já tem entrosamento, os jogadores já dominam as táticas. Jorge Jesus não vive pressão pela diretoria, muito menos pela torcida. Ele está na maior torcida do mundo. Então eu acho que esses fatores vão contribuir para ele manter-se como técnico do Flamengo. Agora, o futuro só a Deus pertence, né? Pode ser que enquanto a gente está gravando esse vídeo aqui, hoje, segunda-feira, um pouco mais
um pouco depois das 21h30, ele já tenha tomado uma decisão, já tenha sido noticiado. Mas até esse momento não há nada de concreto. E eu creio que, pelo pouquinho do que o Jorge Jesus já demonstrou no seu caráter, se ele for de fato tomar uma decisão para sair, ele deve anunciar depois da partida para não comprometer o desempenho dos atletas e nem criar expectativas e tudo mais. Certo? Bom, uma outra notícia que saiu na imprensa esportiva hoje é a utilização do VAR, né, nessa partida decisiva. Eu penso que o VAR pode e tem colaborado para minimizar os erros nas decisões de campo dos juízes, né? Questões de impedimento, anulação de gols, pênaltis e outras coisas. Ainda não chegamos a uma excelência de um VAR perfeito, sem erros. Não chegamos ainda na excelência de termos um VAR que de fato consegue aplicar aquilo que se espera dele. Mas eu acho que o VAR tem contribuído sim de forma bastante positiva para que esses erros diminuam. Polêmica, a gente sempre vai existir. O VAR é um instituto novo utilizado no futebol. Então eu penso que logo o VAR vai atingir uma certa maturidade, que ele vai deixar de assumir o centro do debate dos programas esportivos e também da mídia alternativa, e vai se tornar uma ferramenta comum, como outra qualquer, como cartão amarelo, cartão vermelho, enfim, e uma série de outras coisas. Na minha opinião, eu só acho contraditório numa situação onde a partida pode não ser transmitida por veículo nenhum. Qual é o imbróglio? Bom, a emissora que detém os direitos do campeonato, ou que detinha os direitos do campeonato, já comunicou que não vai transmitir. O presidente do Fluminense parece sinalizar que não deve transmitir no seu canal do YouTube por temer algum tipo de interferência no contrato que ele tem com a emissora, tá? E do outro lado, o Flamengo tenta, parece que nos bastidores, promover ali um acordo com o Fluminense para que haja uma transmissão simultânea, né, nos dois canais. Olha, eu vou dar uma opinião muito sincera, muito honesta, tá? Eu acho que o Flamengo tem que fazer aquilo que lhe é capaz, aquilo que lhe é de direito, para evitar mais polêmica, para evitar mais falácias sobre a diretoria do Flamengo, sobre o clube. Eu acho que o Flamengo devia focar na Flá TV, entendeu? Deixar o Fluminense fazer o que ele quiser, uma vez que ele é o detentor do direito, entendeu? E o Flamengo deveria capitalizar outras formas dele ser remunerado por essa partida, tá? Fluminense e Flamengo são parceiros na gestão do Maracanã, mas só ali. Em qualquer outra decisão, os clubes não têm sido parceiros, cada um tem tomado a sua posição bem definida, e no que diz respeito a polêmicas geradas por decisões de diretorias do Flamengo e do Fluminense, cada um defende o seu ponto de vista de forma bastante antagônica, tá? O Fluminense tentou até então evitar que as suas partidas fossem mandadas no Maracanã, por entender não ser ético você praticar partidas de futebol ao lado de um hospital de campanha, onde vidas são salvas e vidas são perdidas. Mas no meu entender, tem uma grande contradição nessa opção, porque ao lado do Engenhão também tem um hospital, o Hospital Memorial, ele fica ao lado do Engenhão. Inclusive, o acesso principal da rede ferroviária do Engenhão passa em frente a esse hospital. E o Fluminense e o Botafogo não se incomodaram com isso. Ah, mas não teve público. Ah, mas não teve uma série de coisas. Mas nos jogos no Maracanã também não tiveram e não terão público. Ah, mas os torcedores podem soltar fogos? Também não poderiam soltar no Engenhão? Então há uma grande contradição nesse argumento. Mas, como nós vivemos
num país democrático e cada diretoria é livre para tomar sua decisão, o Fluminense se manifestou assim até então e a diretoria do Flamengo respeitou a decisão do Fluminense e vai jogar no Maracanã, tá ok? Expectativa de boa audiência, eu tenho certeza que uma boa parte da torcida do Flamengo deve migrar para o canal do Fluminense se a partida lá for transmitida. Acho que não faz o menor sentido você defender uma ideia de não, eu vou marcar aqui uma posição política pró-Flamengo e não vou assistir o jogo no canal do Fluminense porque eu não quero dar audiência para os caras. Cara, se você ama o Flamengo e o jogo do Flamengo vai ser transmitido lá, cara, eu acho que você tem que tomar uma decisão que vai além dessas motivações, que elas não levam a nada e é você que vai se privar de se divertir com o jogo do seu time. Tá? Ainda mais sendo um clássico. Né? Não é qualquer clássico, é apenas o clássico mais charmoso do Brasil. É um Fla-Flu. Né? Mas a escolha é sua. Foi noticiado também hoje em alguns canais no YouTube, eu vi um vídeo há pouco no canal do Paparazzo, parece que o Flamengo está em vias de fechar aí o contrato para os shorts de patrocínio com empresas do ramo de saúde. Né? Como ainda não tem nada definido, a gente fica ali no campo da especulação, a gente fica ali no campo das possibilidades. Né? Eu acho que é uma boa, né? Quanto mais recursos ficarem disponíveis para o Flamengo, melhor. Né? E parece que o patrocínio gira ali em torno de 2,5 milhões. Principalmente num momento de crise como esse, qualquer verba que entrar é muito bem-vinda. Né? O Flamengo, num ano extremamente excepcional, precisa de recursos, né? E vamos ver, vamos torcer para que essas informações se confirmem, que o Mengão consiga fechar logo short, manga, enfim, que consiga fechar as placas nos jogos do Flamengo, que o Flamengo se consolide de fato economicamente, mesmo diante de um cenário caótico provocado por essa pandemia. Bom, o último assunto que eu vou repercutir aqui com vocês é a questão da Libertadores. Tá? Parece que a Conmebol começou a negociar com os clubes aí a possibilidade das fases eliminatórias acontecerem em partidas únicas, todas disputadas no Uruguai, que hoje na América do Sul é um dos países que tem a questão da pandemia melhor controlada. Né? Eu vou tecer aqui alguns comentários e você fica livre para concordar ou discordar aqui comigo. Aqui estão os nossos canais, também aqui no comentário, você fica à vontade. Vamos crescer junto nesse debate, esse espaço aqui é para isso e vamos debater, vamos conversar sobre isso. Bom, segundo o que eu entendi, né, a partir das oitavas, né, que já são as fases, que já começa a fase eliminatória, os clubes viajariam para lá, permaneceriam lá um período, né, para disputar partidas nas quartas e nos domingos. Né? Então, como não teria mais a necessidade de ter o jogo de volta, o calendário da Libertadores seria mais enxuto, e aí, inclusive, a final única, que seria no Maracanã, aconteceria no Uruguai. Bom, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista esportivo, é uma possibilidade interessante, porque você teria um controle maior sobre jogadores, comissão técnica, pessoas envolvidas na partida, e aí o risco de contaminação dos demais atletas ficaria minimizado. Né? É uma boa decisão. Do ponto de vista esportivo, como os clubes teriam um intervalo pré-determinado para a realização das partidas, seria mais fácil fazer o gerenciamento, ver
as bases onde cada clube ficaria ali no país, né, as concentrações, e a gestão da logística entre treinamento e deslocamento para o estádio seria mais fácil de se controlar. O único problema é que a partir de agosto o Campeonato Brasileiro já volta, né? A CBF no último final de semana aí divulgou que o campeonato volta já no dia 9, a partir dos 4 grandes de São Paulo se manifestarem contra essa decisão, porque os seus campeonatos ainda não retornaram, mas a CBF já bateu o martelo, né? Então o campeonato deve retornar mesmo no início do mês de agosto, e isso aí gera algumas implicações, né? Não só no Campeonato Brasileiro, como no chileno, no uruguaio, no paraguaio, enfim, em todos os times, em todos os países, né, onde a Libertadores é disputada e tem seus campeonatos locais. Agora, do ponto de vista do espetáculo, cara, eu acho que se esvazia demais a competição. Eu acho que você perde aquela magia, né, do confronto lá e cá, da possibilidade de cada clube conhecer o seu campo e ali ter os atalhos de onde melhor fazer a bola rolar e tudo mais. Eu não sei, eu acho que tecnicamente a competição perde um pouco. Lógico, é uma situação completamente excepcional. Parece que a Liga dos Campeões deve caminhar para algo no mesmo sentido. Todos esses clubes, todas essas entidades têm compromissos profissionais caríssimos, que eles precisam ser cumpridos, né? E a FIFA ainda tem a ambição de fazer a final nos moldes tradicionais do Mundial de Clubes ainda esse ano, e ainda pretende fazer aquele grande Mundial, né, com clubes vencedores das Libertadores e de outros campeonatos continentais ao longo do globo, né? Bom, eu espero que essa decisão não se prolongue muito, que haja já uma definição o quanto antes, porque assim os clubes pelo menos vão ter um planejamento eficaz sobre como proceder. Os protocolos já estão muito bem definidos. O Rio de Janeiro, no Brasil, saiu na frente, apesar de muitas críticas, apesar de muita contradição por parte de muitos dirigentes, jornalistas e alguns clubes. Mas o protocolo do Rio de Janeiro já parece estar consolidado. Tudo caminha para que o campeonato termine já na próxima quarta-feira. E o Rio de Janeiro já ofereceu alguns testes, tanto para a CBF como para a Conmebol, né, como eles podem proceder para que as partidas aconteçam com segurança para todos os envolvidos. Bom, cabe agora às entidades, às emissoras envolvidas e os clubes cheguem a um acordo. Consenso não haverá, tá? Mas que eles cheguem a um acordo para que a competição possa, de fato, ser concluída e que o campeão seja estabelecido. Eu espero de coração que seja o Mengão, né? Seja bicampeão, que a gente faça uma festa bonita do jeito que for possível fazer, né? Uma vez que a gente não está podendo fazer aglomeração, que a gente não está podendo se reunir, mas eu espero que todas essas questões se resolvam logo, porque, cara, o futebol faz muito bem pra gente, o futebol faz muito bem pro povo brasileiro, pro povo sul-americano. Não é à toa que, se não é o esporte número 1 no mundo, é um deles. E a paixão que todo torcedor tem pelo seu clube é uma coisa única, maravilhosa. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Esses são os nossos destaques dessa resenha de hoje. A gente essa semana volta para fazer o pré e o pós-jogo. Se tudo der certo, a gente vai trazer uma live aí com alguns amigos muito especiais que torcem com a gente já há algum tempo. E eu quero a sua participação. Você é parte fundamental desse projeto aqui. Esse projeto foi feito para você. Então, galera, curte aí, compartilha, dá aquela moral aqui pro Maurão
e vamos fazer esse caçulinha aqui crescer aos pouquinhos. Valeu? Saudações rubro-negras. Esse é o seu espaço da resenha.